Queridos alunos, sejam bem-vindos, vem comigo mais uma vez para mais uma aula e falando agora sobre ele, o índice de Modigliani. E esse cara aqui, o índice de Modigliani, o que ele é? Ele é basicamente uma relação, um índice que vai entregar uma relação, opa, preto não, vou ficar igual aqui, ó, esse índice traz uma relação de risco versus retorno. Risco versus retorno. Aí, olha só. Qual que é o cara que a gente mais conhece, o índice que a gente mais conhece, que faz essa relação de risco-retorno, principalmente para os fundos de investimento? É o índice Sharpe. Índice Sharpe. Índice Sharpe. Como é que a gente calcula o índice Sharpe? Lembra disso? Vamos lá, vamos relembrar aqui. Retorno do fundo menos risk-free, ou seja, menos ativo livre de risco, dividido pelo desvio padrão. Então, aqui, ó. Então, o que acontece, ó? Retorno do fundo, quanto o meu fundo deu de retorno, diminuo o quanto que a taxa livre de risco está me dando, risk-free, divido pelo desvio padrão. Ou seja, o índice Sharpe, ele considera o quê? Excesso de retorno dividido pelo desvio padrão. Como assim excesso de retorno, Lucas? Ora, o quanto que eu dou acima do ativo livre de risco, porque ele tira o ativo livre de risco. Por exemplo, se o meu fundo deu 10 e o ativo livre de risco é 5, eu vou pegar só 5, vou dividir pelo desvio padrão. Isso é o índice Sharpe. E o índice de Modigliani é mesma coisa, relação risco-retorno. A única diferença é que esse índice aqui, tá? Ó, índice, até faltar o nome inteiro do Modigliani, Modigliani. Por que eu estou forçando nessa troça assim ridículo que eu estou pagando esse vale animal aqui? Porque Modigliani para mim é um sobrenome italiano, é ou não é? Eu já vou te explicar qual que é o senso dessa história que tu vai gravar, tá? Então, o índice de Modigliani, o que acontece? Ó, é a mesma história, é a mesma relação risco-retorno, igual ao índice Sharpe, que é uma relação, ó, risco-retorno, ou seja, quanto que eu ganho de retorno para esse percentual de risco. Quanto maior, melhor. Aqui é a mesma coisa, relação risco-retorno. A diferença é que ele pega retorno do fundo dividido pelo desvio padrão. Olha o detalhe. Esse cara aqui pega retorno do fundo e tira o ativo livre de risco. Ou seja, ele considera o excesso de retorno que o fundo dá acima do ativo livre de risco. Quanto eu ganho mais que o ativo livre de risco. E esse índice aqui, ó, ele considera somente o retorno do fundo. Ou seja, o que ele considera aqui, ó, é o retorno absoluto do fundo. Absoluto do fundo ou do ativo que eu estou comparando, tá? Normalmente fundo aqui. Ó, absoluto. E aí, olha só, é igual ao índice Sharpe. A fórmula é a mesma, não é? Retorno sobre desvio padrão. A diferença é que o índice Sharpe, eu vou descontar do ativo livre de risco. Vou tirar o ativo livre de risco, tem um excesso de retorno. E aqui é diretamente o retorno absoluto do fundo. E por isso que eu estou forçando tanto, pagando esse vale animal, falando que este sobrenome aqui é um sobrenome italiano, é ou não é? Sim. E a máfia italiana, quando existia a máfia lá, dizem que existe ainda, mas quando existia a máfia italiana era absoluta. Absoluta. Era ela que mandava. Por isso, quando eu tratar do índice Modigliani, que é italiano, eu vou lembrar da máfia italiana e vou lembrar que eu trago aqui para dentro o retorno absoluto do fundo. E não o excesso de retorno. E não tem nenhum desconto do índice do ativo livre de risco. Tá? Então, o índice Sharpe considera retorno do fundo menos ativo livre de risco dividido por desvio padrão. E o índice do italiano,
Porque é da máfia e a máfia é absoluta, considera somente o retorno absoluto do fundo. Ó, retorno absoluto do fundo, somente o fundo, não tem desvio, não tem diminuição do ativo livre de risco. Então é igual ao índice Sharpe, a relação risco-retorno, quanto maior, melhor também, só que ele considera o retorno absoluto somente. Tá? Então eu espero que com esse vale que eu paguei aqui na frente, tu tenha decorado isso e esteja pronto para a tua prova se cair esse índice desse italiano aí, tá? Um beijo para ti, até o próximo vídeo, ó. Tchau!